Olá, é sempre bom estarmos juntos aqui no programa com a Mãe Aparecida, no quadro Igreja em Comunhão. E teve início aqui em Aparecida, neste dia de hoje, dia 19 de abril, a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que está em sua edição de número 60, assembleia que acontece aqui no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. E hoje é um dia muito importante para o nosso país. Neste dia 19, nós celebramos também o Dia dos Povos Originários, o Dia dos Povos Originários, um dia de conscientização aqui para a nossa população. Ao meu lado está Dom Roque Palocci, que ele quer ser bispo de Rondônia e também de Porto Velho, em Rondônia, e também ele é presidente do CIM, que é o Conselho Indigenista Missionário. Dom Roque, mais uma vez, muito obrigada pelo senhor estar aqui conversando conosco. Seja muito bem-vindo à Rádio Aparecida. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Aparecida e programa Com a Mãe Aparecida. Com a Mãe Aparecida. Dom Roque, primeiramente falando um pouquinho da Assembleia, é uma grande expectativa aí para a Assembleia deste ano, a Assembleia que é eletiva, que também vai colocar os passos, né, dessa presidência que se passou durante esse quadriênio. Evidentemente, é uma Assembleia com muitas perspectivas, Assembleia de gratidão, porque passamos essa travessia com a presidência que assumiu em 2019 da Covid, né, que foi um momento muito difícil, mas este barco fez a travessia graças também a esse espírito de comunhão, de solidariedade, de corresponsabilidade a partir da presidência, dos assessores, do Conselho Permanente, das comissões e de toda a Igreja do Brasil que procurou viver esse tempo de amar e servir, essa disponibilidade também no cuidado da vida e da vida daqueles mais machucados. Então, Assembleia também de louvor e de gratidão. Assembleia de discernimento, estamos nesse processo da sinodal, da sinodalidade, aonde também vamos crescendo nessa corresponsabilidade, aonde tudo vai se decidindo de maneira mais corresponsável, mais conjuntamente, né? Nessa consciência do povo de Deus e a dignidade batismal, onde seja a senhora, seja eu, temos a mesma responsabilidade dentro da igreja com funções diferentes. O batismo nos dá essa credencial. E também a eleição da nova presidência do IBB e dos regionais é o momento de discernir e ver quem dos irmãos tem mais possibilidades de manter este barco navegando, né, muitas vezes em águas revoltosas, com tempestades, para poder a igreja também ser um sinal de esperança, de consolo, de conforto ao povo brasileiro e ser, sobretudo, sentinela na defesa da vida e da vida de toda a criação também. Tudo é bênção, tudo é graça. E também este processo de renovar as lideranças, tudo é muito salutar e é muito pedagógico para nós mesmos. Dom Roque, falando um pouquinho também sobre esse dia de hoje, em que celebramos o Dia dos Povos Originários, uma data de extrema importância aí para o nosso país. Qual deve ser o olhar do cristão, primeiramente, a respeito desta data de conscientização desses povos que nos deram origem? Eu tenho, assim, Rafael e ouvintes, muito ciente dois textos bíblicos. Um daquele que Deus pergunta a Caim, aonde está o teu irmão? Olhando a realidade dos povos indígenas, a violência contra os povos indígenas, eu tenho essa consciência que Deus vai perguntar a mim, a senhora e a todos os ouvintes, aonde está o teu irmão? Né? Que nós tantas vezes somos indiferentes a eles. Então é tempo de nós termos essa consciência do direito deles de viverem como eles acham melhor, e não do jeito que eu quero, ou do jeito que você deseja, mas do jeito que eles querem. Porque ninguém é contra o desenvolvimento. E os povos indígenas também não são contra o desenvolvimento. A pergunta que eles fazem para nós, que desenvolvimento é esse? Que destruímos a criação, o meio ambiente, envenenamos a terra, as águas, o ar, para concentrar a riqueza nas mãos de poucos. Que desenvolvimento é esse? Desenvolvimento significa a possibilidade de todos terem
vida e vida em abundância. Então, hoje, nesse dia 19, não podemos esquecer que os povos indígenas fazem, em todo o Brasil, o chamado acampamento Terra Livre, ou seja, a terra sem matas, né? Quando eu vivi muito também no meio do povo Macuxi, Yanomami, Wapixana e outros povos indígenas, nas comunidades indígenas não tem idosos abandonados, crianças abandonadas. Não. Por exemplo, na terra indígena Yanomami, são mais de 30 mil Yanomami, não tem um posto policial, porque não precisa. Eles vivem uma fraternidade muito importante. Agora, com facilidade, eu condeno a maneira de vida dos povos indígenas. Então, eu queria pedir essa graça de Deus, que Mãe Aparecida nos ajudasse a nós não termos um coração pequeno, mesquinho, mas alargar nosso coração e aprender dele, que é manso e humilde de coração. E, sobretudo, não ter medo de sermos aliados aos pobres da terra. Para a gente encerrar, Dom Roque, o olhar, né, depois de tanto descaso, o olhar do governo deve ser exatamente esse, de acolhimento a esses povos indígenas. O que esperar mesmo desse governo que se inicia? Bom, nós temos aí, primeira vez na história do Brasil, o Ministério dos Povos Indígenas, com uma indígena, a presidência também da chamada FUNAI, né, onde temos também uma mulher indígena, mas não basta só isso, precisa vontade política, precisa decisões que verdadeiramente acabem com a invasão, né, das terras indígenas e, sobretudo, que essas terras sejam preservadas e, como se diz, garantidas por parte do governo e que os seus direitos constitucionais sejam efetivamente implantados. Dom Roque, mais uma vez, muito obrigada pelo senhor conversar conosco, por estar conosco aqui hoje no programa Com a Mãe Aparecida. Rafael, eu que agradeço. Uma feliz e abençoada semana a você, a família e também essa grande família da Mãe Aparecida.